auxílio da espiritualidade amiga, nós estamos aqui para ouvir Jesus, para ouvir os ensinamentos que ele, ao passar pela terra, trouxe esses princípios tão preciosos a cada um de nós, princípios esses que o nosso Pai, assim ele designou, né? O nosso Pai, Deus, essa energia suprema que onde nós, né, cada um de nós advém dela, os princípios que a gente precisa seguir. Ele trouxe, ele veio nos nortear. Então, com a ajuda dele, nós continuamos também a nossa caminhada. Nós agradecemos a ele pela oportunidade de crescimento, porque nós estamos aqui com o intuito de ouvi-lo para crescer, para trazer a teoria para a nossa prática. Nós também agradecemos a espiritualidade amiga presente, agradecemos àqueles que vieram ouvir o Evangelho conosco hoje, aqueles que estão passando por aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, as portas estão sempre abertas. Nós vamos pedir a Deus, vamos pedir a Jesus, que permita que a espiritualidade amiga fluidifique a nossa área, derrame sobre ela as bênçãos necessárias a cada um de nós. Se alguém estiver com uma necessidade em especial, pegue um copo com água e coloque do lado, para que seja para você em especial. Se for somente para equilibrar, né? For bênçãos no geral para todos, fica uma água só. Fica a dica, tá? Porque pode ser que alguém esteja necessitando de fluidos diferenciados, né? Então, coloque um copo d'água separado em intenção de alguém para que essa água possa ser fluidificada, magnetizada, e quando nós assim fizer dela uso, nós possamos estar revigorados. Eu, mais uma vez, coloco no colo de Maria, sobre os cuidados de Jesus, a minha mãe, Luzia Aparecida Teixeira, Lucelena Borges, Guilherme de Aguiar Arruda, Eustáquio Sábio da Conceição, Laudimar Fernandes de Carvalho, Idinalva Ferreira, Vera Lúcia Pereira e Josilda Silva. Senhor, permita que a espiritualidade amiga vá ao encontro de cada um deles, agindo naquilo que for possível, que for necessário, mas, sobretudo, que dê a todos eles coragem, força e fé viva e raciocinada para continuar trilhando o caminho. Caminho esse que agora pode estar sendo árduo, mas, de um certo modo, nós precisamos ver ainda assim com bons olhos, porque é nas adversidades que a gente cresce, é nas adversidades que a gente aprende. Que Deus e que Jesus estejam com todos nós. A porta do nosso coração está aberta para o Evangelho que vai chegar. Vamos abrir aqui. Vamos ver o capítulo. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. O item é o 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. O capítulo é o 5. Bem-aventurados os aflitos. O item é o 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Aguardo aí vocês situarem para que a gente possa, então, começar, né, a leitura. Deus derrama sobre todos nós a cura, né, gente? Seja a cura espiritual ou seja a cura material. Mas todas elas nós somos inerentes e somos necessitados de cada um delas, né? De cada uma delas. Nós precisamos de todas duas, né? Para estarmos aí em equilíbrio e em harmonia, ok? Para Solange, para Luciana, para Edileuza, ok? Para Carla, tá bom, Carla? Boa noite, Deus te abençoe e te guarde. Então vamos à leitura, gente? Se fosse um homem de bem, teria morrido.
Dizeis frequentemente falando de um homem mau que escapa de um perigo, que se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, ao dizer isto, estáis com a verdade, porque de fato acontece muitas vezes que Deus dá um espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa do que a de um espírito bom, que receberá, em recompensa de seu mérito, o favor de que sua prova seja tão curta quanto possível. É, pois, assim que, quando usais esse axioma, não duvideis de que estáis cometendo uma blasfêmia. Quando morre um homem de bem que mora ao lado de um homem malvado, apressai-vos em dizer que gostaríeis mais que o malvado se fosse. Estais grandemente equivocados, porque aquele que parte terminou a sua tarefa, e aquele que ficou, talvez nem ainda a tenha começado. Por que então queríeis que o malvado não tivesse tempo suficiente para terminar a sua tarefa e que o outro continuasse preso ao solo terrestre? Que diríeis de um prisioneiro que já tivesse terminado de cumprir sua pena, mas que permanecesse na prisão enquanto se desse a liberdade àquele que a ela ainda não tivesse direito? Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está no desligamento dos laços do corpo e que, enquanto estais na terra, estais em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. E crede que Deus é justo em todas as coisas. E, frequentemente, o que vos aparenta ser um mal é um bem. Mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por escapar pelo pensamento da vossa estreita esfera, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá perante vossos olhos. E assim, ela se apresentará apenas como um incidente diante da duração infinita da vossa existência espiritual, a única verdadeira existência. Fenelon Sens, 1861. Hoje o nosso evangelho está nos dizendo, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Esse é um pensamento nosso, é um pensamento materialista, primitivo e limitado, inerente a todos nós que ainda somos jovens na caminhada. Então, o Evangelho vem nos dizendo: olha, é muito comum que quando às vezes você olha para uma pessoa tão má, tem uma natureza ainda tão primitiva, e você fala: nossa, aconteceu aquilo com Fulano e ele saiu ileso. Se fosse uma pessoa boa, seria diferente. Ela teria morrido, ou então o desfecho seria outro completamente diferente deste que se sobressaiu, ao final de tudo, se sobressaindo bem. Bem aos nossos olhos, assim nós podemos, então, definir. Porque o próprio Evangelho está nos dizendo que nós temos mente o quê? Limitada. A gente tende a olhar uma coisa e não compreender. E o Evangelho vem nos dizendo: olha, às vezes aquele que de fato veio para uma missão curta pode ter sido que tenha tido um merecimento para vir no espaço mais curto de tempo, cumprir, vamos dizer assim, a sua pena e retornar. Estou dizendo pena porque o Evangelho está nos dando o exemplo. Vamos supor que um prisioneiro tem uma pena pequena e ele já cumpriu. Então é justo que ele seja liberto. E o Evangelho ainda faz uma comparação. Nós, enquanto espíritos na carne, nós estamos em cativeiro, nós estamos aprisionados. Nós não temos a nossa real liberdade, nós não temos a liberdade no todo, nós temos a liberdade limitada. Porque a partir do momento que nós estamos presos no corpo físico, nós temos um caminho a seguir. Como se diz, é o que tem para hoje, não tem como se desvencilhar. E nós precisamos olhar
com um olhar mais amplo dentro dessa situação. Porque aquele que ainda passou por uma situação, é uma pessoa rude, mas ainda aqui está, é porque ali existe também a misericórdia divina. Às vezes, o que o outro foi, aquele que foi embora mais cedo, que voltou para sua origem mais cedo, já cumpriu o seu papel. Aquele ainda talvez nem começou, não foi assim que o Evangelho nos disse? Então, aquele que ainda está por aqui, assim como nós, estamos ainda mais necessitados de misericórdia, e a misericórdia de Deus, de Jesus, vem sobre nós, porque nós ainda temos o que passar. Então, quando aquele retornar à sua origem, nós devemos de pensar, cumpriu a sua missão. Retornou, né? E, na grande maioria das vezes, daqueles que a gente convive, né? A gente fala, cumpriu a missão com bravura. Está liberto, ainda que esteja liberto de um curto período dentro da nossa jornada evolutiva. Porque a nossa linha evolutiva, ela é, aos nossos olhos, infinita. Ela vai embora, nós ainda temos muito que caminhar e que aprimorar, né? Então, o que é uma encarnação diante dessa infinitude? Uma encarnação não é nada, porque nós ainda vamos continuar, a caminhada é longa, né? Mas, a princípio, nossa, que benção. Fulano veio, cumpriu e retornou. É difícil, às vezes, pensar dessa forma? É, porque nós temos o nosso pensamento limitado e a nossa compreensão é limitada, né? Então, a gente ainda tem o pensamento egoísta de tudo aquilo que é bom deve conosco permanecer. E tudo que aquilo que é ruim em se tratando do outro, né? Quando eu digo isso, tudo que é ruim a gente não quer. A gente quer que fique longe. Mas a gente precisa ver que Jesus, que Deus dá a oportunidade a todos os nossos irmãos. E aqueles que foram embora cumpriram a sua missão. Aqueles que aqui ainda estão, porque nós precisamos caminhar. Nós temos muito ainda em que reparar e aprender, espiar dentro dessa missão ao qual nós viemos um dia destinados e que nós mesmos, diante do nosso projeto reencarnatório, nós então necessitamos, pedimos esses pontos aos quais nós deveríamos passar. Mas cientes de que, quando nós também estivermos livres desse cativeiro, podem ter certeza que a gente vai dar um salto muito grande e vamos nos ver em liberdade ampla, mais leve. Cada encarnação que a gente vem e que a gente aprende, que a gente aprimora, lá na frente a gente está mais leve e com um pouco mais de propriedade diante da vida. Então, quando vocês virem por aí pessoas boas indo embora, muitos falam assim também, né? Deus quer os bons, né? Jesus chama os bons. Jesus é misericordioso para com todos nós. E um dia, aqueles que ainda estão nessa seara da densidade negativa, né, dessa coisa densa, pesada, podem ter certeza que eles também vão aprimorar. Talvez a jornada deles ainda nem iniciou, mas a caminhada também, para muitos, haverá de ser muito dura. Então, que enxerguemos a misericórdia divina em cada um, em libertar aquele que cumpriu sua missão e deixar cativo ainda aquele que necessita passar por ela. Aguardo agora as considerações de vocês para a gente fazer, então, os devidos comentários. Vamos ver aqui se tem mais algum que está acima. A Cris dizendo, sem o conhecimento e entendimento, costuma-se dizer e pensar que a morte é um castigo. Na verdade, o desencarne é uma libertação. Quando temos isso no nosso coração, nos livramos de sentimento como o egoísmo e o medo. Verdade. Nós não precisamos ter medo, porque nós estamos voltando para onde? Para casa. Quem tem medo quando depois de um dia árduo de trabalho tem que voltar para casa? Nós estamos satisfeitos de ir para casa
para ter um descanso merecido, para começar logo novamente, né? Porque nós sabemos que a gente desencarna, volta para a nossa origem, tem aquele período ali de adaptação, uns passam por um período de perturbação, mas daqui a pouco o labor começa do outro lado. O labor não vai ser como aqui, né? Porque aqui a gente está na matéria, a gente trabalha, a gente cansa, né? Nossa, tá exausto. Lá, aqueles que já estão aí em ponto de equilíbrio, detêm um ponto de equilíbrio, eles não têm essa questão do cansaço, né? Embora o descanso também é valorizado do outro lado. Lembra, André? André queria trabalhar lá incessantemente para ter bônus horas, né? Porque ele queria ter merecimento de estar com a família. Só que um dia, aquela senhora lá da Câmara de Retificação falou que não, agora é hora do descanso. O descanso ele é necessário, né? E aí, quando o André compreende o todo, ele até se esquece dessa questão da visita, né? E até que um belo dia, sem ele menos esperar, ele é contemplado, né? Para que ele vá ao encontro dos seus, né? Então, nós não precisamos ter medo, porque desencarnar não dói. Desencarnar é voltar para casa, e nós todos vamos voltar para casa. E que bom é voltar para casa, né? E de fato, né, desencarnar nos liberta, porque nós estamos aqui presos em um corpo físico, em uma matéria pesada, rude, né? O espírito ele é leve, ele é muito mais sutil, o espírito mais denso que vocês imaginar, com pensamentos mais densos, ainda assim é muito mais leve do que o nosso corpo de carne, né? Porque nós somos fluido, e o fluido ele é muito mais sutil do que o corpo em que nós nos encontramos atualmente, né? Então a gente não precisa ter medo, nós estamos sendo libertos e não precisamos ser egoísta quanto àqueles que estão indo embora, voltando para casa, né? Mesmo porque nós sabemos que o reencontro ele é certo na hora certa para todos nós. Cativeiro que nos fez enxergar as situações quase sempre dentro de nossas perspectivas. Nem sempre conseguimos enxergar nas diversidades que nos chegam os planos e a benevolência de Deus para as nossas vidas. É verdade, né, Luciana? É verdade. Nós estamos aqui nesse cativeiro e a gente muitas das vezes não enxerga o que necessita enxergar, né? Nós às vezes somos prisioneiros de nós mesmos, né? Além de estarmos aí aprisionados na carne, como espírito, nós ainda assim nos aprisionamos mais uma vez, através do egoísmo, né? E aí com as perspectivas que a gente cria e que quer que seja daquela forma, e na grande maioria das vezes não é apenas uma forma de expressar o egoísmo, mas que nós estamos desvencilhando, né? Tentando desvencilhar, mas não adianta, porque nós já estamos nesse próprio caminho, né? Deus tenha misericórdia de todos nós. A Solange dizendo, o desencarne assusta, mas quando é para quem amamos, o desencarne assusta mais quando é para quem amamos do que para nós mesmos. É, o desencarne assusta, né? Quando é para alguém que a gente ama, porque nós somos hipócritas, né? Quantas pessoas não desencarnam aí todos os dias e ninguém tá nem aí? Ah, mas quando chega com a sua família, quando chega com você ou com alguém que a gente ama, a gente tende a se importar, né? É o egoísmo que ainda impera em nós e que precisa ser trabalhado. Porque nós precisamos entender que a vida do outro é do outro, que o projeto reencarnatório foi ele que escolheu daquela forma, e nós aceitamos vir junto com ele e, consequentemente, nós aceitamos o projeto reencarnatório do outro também, sabendo que cada um, de acordo com seus atos, cada um precisa de um aprimoramento diferente. Nenhum de nós estamos precisando do mesmo aprimoramento. Talvez pode ser similar, mas ainda assim tem detalhes que não são iguais, né? Então, é a gente aprender a respeitar o espaço do outro que a gente ainda não sabe, que a gente olha somente para aquilo que a gente quer, que a gente deseja, né? A Claudionete, quando minha mãe morreu,
Eu falava que Deus levava as pessoas boas como minha mãe e deixava as pessoas ruins. Hoje entendo que ela cumpriu sua missão com muito amor e voltou aos braços de Deus, Pai nosso Senhor. É verdade, né, Claudionete? As mães deveriam ser eternas, né? Mas eu acho que ainda assim a gente não conseguiria ser eterna, porque para as mães serem eternas só valeriam a pena se os filhos também fossem eternos, né? Então chegaria um ponto de sofrimento que as mães continuariam sendo eternas e os filhos já teriam sido devolvidos, retornados aí à pátria espiritual, né? Então é esse ponto de entendimento que nós estamos discutindo aqui. Nós precisamos entender isso, né? Nossa, meu ente cumpriu a missão. Foi embora porque tinha que ir, cumpriu a missão, glória a Deus por isso. Está livre. Ele conseguiu fazer a prova dele estava um pouco mais fácil que a nossa, né? Ou seja, então com um tempo mais curto, né? Talvez porque ele tenha merecimento, ou talvez porque o que ele precisava para completá-lo naquele momento era aquele espaço de tempo. Então, ele teve a oportunidade, veio, buscou, coletou o que era pertinente, o que ele precisava e, retornou. Glória a Deus por isso. E que nós possamos ter sabedoria de também trilhar o nosso caminho e conseguir ter êxito lá na frente, né? A Silvia Leone dizia, das escolhas que fazemos nos faz seguir no aprendizado terreno, purificação do espírito. Quem dera se pudéssemos decidir se ficar ou ir. Quem dera, né? Só que tem uma coisa, desencarnar ninguém quer, né? Isso é fato. Mas quando se alcança regiões positivas e quando a gente consegue entender que a vida continua, eu creio que o lado de lá é melhor que o de cá, né? A gente tem essa noção porque muitas das vezes a gente não reflete sobre o outro lado, né? E eu acho que estar desencarnado, desde que você esteja em equilíbrio, porque está em regiões, né, densas, pesadas, cansativas, isso também não é brincadeira, né? Mas quando você alcança um ponto de equilíbrio, minha gente, eu costumo dizer que, dentro das minhas reflexões, dentro das minhas experiências, eu creio que 99% é melhor ficar do outro lado, né? Só que, às vezes, a gente não tem saída. No ponto que a gente se encontra, para que a gente possa se desenvolver, a gente possa evoluir, a gente precisa estar passando por determinadas experiências na carne, seja no planeta Terra, ou seja, nos outros planetas com seres que já estão mais evoluídos, se assim a gente tiver merecimento e conhecimento para isso. Que um dia nós todos teremos, né? Nessa caminhada que nós estamos, todos nós vamos chegar. Uns vão demorar um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos nós chegaremos, né? Mas que todo mundo quer ficar, quer, né? Todo mundo quer ficar por aqui. E aí você olha, na hora que um for, então vai todo mundo, né? Porque ninguém quer sofrer a dor da perda física, né? Mas é aí que a gente tem que ter o raciocínio que a vida continua, que a morte é só do corpo físico, que nós vamos todos nos reencontrar. E que nós possamos trabalhar em nós para estarmos todos no mesmo nível de vibração, para que os reencontros possam ser mais duradouros, né? A Socorro dizendo muito interessante esses estudos sobre o voltar para casa. Porém, muitas vezes somos apegados ao medo pelo novo, por desconhecer novos caminhos que iremos encontrar. Mas de uma coisa tenhamos certeza, que é bom nos melhorarmos enquanto estamos aqui no plano físico. Não é fácil, mas é necessário. Olha a Socorro dizendo, né? Que muitas vezes somos apegados ao medo pelo novo, pelos novos caminhos que iremos encontrar. Olha, minha amiga, depois de desencarnado não adianta, não. Corpo físico morreu, nós precisamos ter a nossa fé viva raciocinada. Veja bem, desencarnei. Não adianta eu entrar em desequilíbrio. Eu já sei que, aí nós vamos usar um termo mais grosseiro, o céu ou o inferno está em nós. Inicia-se em nós.
Se eu tenho uma determinada conduta, eu sou sugada para aquele lugar que tem aquela conduta também. Se eu tenho uma conduta diversa, eu vou para o outro polo, o outro extremo. Então, eu preciso ter nesse momento, até no momento do desencarne, discernimento, né? É claro que nós vamos passar por uma turbulência, uma confusão mental, mas será que eu desencarnei, que eu não desencarnei? Mas eu vivo, meu corpo, eu consigo pegar no meu perispírito? O que é isso? Eu tenho um corpo, mas como assim eu morri? Mas só que alguns vão durar segundos, outros minutos, outros séculos. Então, o que a gente precisa fazer é exercitar essa nossa fé viva e raciocinada, né? Para que a gente, então, possa, até mesmo diante do novo, até mesmo com um pouco de medo, ir com medo mesmo, porque não tem outra saída, não. Então, vai, minha filha, e caminha, que daqui a pouco você está tirando de ler, né? E é verdade, nós precisamos começar a melhorar hoje, porque o umbral ou as colônias já encontram-se em nós. Então a gente olha para dentro de a gente mesmo e pergunta: e aí? Se eu desencarnasse hoje? Com a vibração em que eu me encontro agora, a verdadeira vibração, porque as máscaras vão cair, para onde eu vou? Né? Então, por isso, nós estamos aqui buscando, junto dos ensinamentos de Jesus, o nosso aprimoramento moral. Porque nós queremos ser melhores. Né? E isso importa muito. A Helena dizendo: se sabemos que não somos desse mundo, por que cada vez mais nos prendemos às coisas materiais? Pela falta de compreensão que a gente tem, pelo primitivismo, pelo materialismo, pelo egoísmo, pela soberba, pela falta de humildade, né? Por querer guardar o que não é seu. Porque tem muita gente que quanto mais tem, mais quer, né? Quanto mais ajunta, mais ajuntar quer. E aí vai cair lá naquela questão, para quem já leu Ação e Reação, tem um capítulo que fala exatamente de um senhor que a vida inteira, durante 20 anos, brigou por uma herança. Quando ele finalmente conseguiu colocar a mão na herança dos avós, ele desencarna. Agora os filhos brigam pela herança e ele está lá, como se diz, né, sapateando no umbral, porque não quer de jeito nenhum que ninguém herda a herança que era dele, né? Nós não vamos precisar de nada disso que aqui está. Nós precisamos enquanto nós estamos na matéria. É claro, nós precisamos trabalhar para ter uma casa, porque nós precisamos nos abrigar, nós precisamos trabalhar para nos alimentar, né? Porque senão vai ceifar a nossa vida física. Nós precisamos querer algum conforto para que nos intervalos das vicissitudes nós possamos nos energizar, nós possamos nos recarregar, né? Mas cientes de que tudo que nós temos aqui ficará, né? As pessoas não gostam muito hoje de falar nesse termo desencarne, no termo morte, e é a coisa que mais deveriam conversar, né? O que já deveria já ser determinado desde agora. Às vezes uma pessoa vai fazer um testamento, nossa, fulano tá doido. Fazendo testamento doido nada, ele está se precavendo e distribuindo as coisas da forma que ele acha que deve, porque no fundo ele sabe que não vai levar nada. Então ele faz todo um planejamento para, quem sabe, evitar aquelas brigas, né? Isso que geralmente a família, né, fica aí naquela confusão por conta de bens. Porque enquanto você está sobre a terra, ninguém quer nada. O dia que você fecha os olhos, é uma brigaiada que só Jesus para ter misericórdia, né? Então, o desencarne, morte do corpo físico, é uma coisa que deveria ser falada, era uma coisa que deveria ser por nós aceita e que a gente pode, né, desde já começar a trabalhar em nós, né? Tudo bem, gente? Proveitoso, né? Os estudos do Evangelho, como sempre. Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, juntamente da espiritualidade amiga, aprendendo mais um pouco sobre o caminho que devemos seguir.
Jesus, derrame sobre nós as bênçãos que nós necessitamos, ajude-nos a reconectar com essa energia suprema chamada Deus, recarrega nossas energias, nos reequilibre. Fluidifique a nossa água, que ela tenha os fluidos que cada um necessitar. E que nós possamos, ao adormecer, descansar o nosso corpo físico para que ele possa refazer as nossas células e que nós também, no corpo espiritual, possamos, quem sabe, ser útil em algum lugar, visitar algum lugar. Nem sempre nós vamos aqui, nós sabemos que não é possível os reencontros com os nossos familiares, mas que nós possamos ser útil em espírito enquanto o nosso corpo físico está adormecido pela necessidade material de refazimento. Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Até quinta-feira, às 19h30, se assim Deus permitir, e com certeza Ele permitirá. Tchau, gente! Fiquem com Deus.